obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, em nome do Banco Central para poder fazer essa apresentação para vocês, né, e dizer que eu estou agradecer, né, o Fórum do E-Commerce Brasil, dizer que eu estou fora do meu habitat natural, né, em termos, né, de é muito bom também falar com esse público, porque quando a gente fala em Open Banking, a gente fala bastante também de pessoa física, mas o varejo, né, as empresas, as indústrias e o e-commerce, eles são clientes também, né, das instituições, dos bancos, e também tem muitos benefícios que o e-commerce pode aproveitar no Open Banking. Então a ideia aqui é poder apresentar, né, qual que é esse projeto que o Banco Central está capitaneando, né, com a implementação pelo mercado financeiro, pelas instituições de pagamento e outros, as instituições, né. Então aqui, só começando aqui com um disclaimer, que as opiniões aqui dessa apresentação não necessariamente refletem a visão do Banco Central. Então eu vou começar, né, com a pergunta básica, né. Bom, o que que é o Open Banking? O Open Banking é a padronização, né, do processo de compartilhar dados e serviços financeiros entre as instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, é o reconhecimento que esses dados financeiros, eles são de titularidade do cliente, ou seja, o consumidor tem o poder e ele é o titular dos dados. Além disso, o Open Bank também é a integração do serviço financeiro à jornada digital do consumidor. Então, vai possibilitar que novos serviços, novos produtos sejam oferecidos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, a gente vai ver quais são os benefícios e como é que o Open Banking vai funcionar na prática e como é que pode beneficiar as empresas, o e-commerce e a sociedade em geral, né? Então, a visão geral, né, hoje, você pensa no cliente, ele tem relacionamento com várias instituições, e ele tem uma questão segmentada. Às vezes ele tem um produto de crédito em um banco, ele tem a sua conta em outra instituição, ele quer, ele recebe pagamentos, né, usando o chamado maquininha do cartão, né, que é os credenciadores, e com o Open Banking a gente está integrando tudo isso, ou seja, abrindo, né, o banco para que ele se conecte, né, nesse ecossistema que é o Open Banking, para possibilitar que o cliente ele possa ter diversos produtos e serviços em um só lugar. Então, ele compartilhar dados e iniciar pagamentos, entre outros serviços, em um só lugar. Além disso, então, o cliente ele está no controle. Então, você no controle, né? Ele é o titular, ele tem o poder de decidir se ele quer compartilhar ou não quer compartilhar o dado, se ele quer iniciar um pagamento ou não, né? Então, tem essa visão centralizada. O Open Banking ele é seguro e ele respeita todas as leis, inclusive a da LGPD, a do sigilo bancário. Então ele cumpre toda a questão de segurança e privacidade, assim como todas as outras transações que o Banco Central regula e supervisiona, né? O Open Banking também ele é simples e prático, então tem uma jornada que vai facilitar essa questão de como o cliente pode interagir. E um ponto também importante é que o compartilhamento de dados ele é gratuito, ou seja, você quer compartilhar os dados, você não vai pagar nada por isso. O que a instituição ela pode cobrar pelo serviço que está por trás desse compartilhamento, né? E aí sim tem um serviço agregado que aí pode ter um custo. Ou seja, para o cliente compartilhar dados, iniciar pagamentos, ele tem que ter um benefício por trás e uma finalidade que a gente vai ver quais são esses benefícios, né? Então, só um pouco falando que o Open Banking ele é um movimento global, não só no Brasil, mas diversos países têm implementado e feito essa questão da abertura, né? Por meio das APIs, das instituições financeiras, dos bancos. Então, ele é um movimento global. O Brasil, o Banco Central, desde 2018, a gente vem acompanhando, estudando mais profundamente isso. Dentro dessa agenda que o Banco Central tem de fomentar o mercado e criar novas
experiências de inovação, né, incentivando a inovação, a tecnologia e o oferecimento de novos produtos e a concorrência. Então, tem diversos países que já têm implementado, e o Banco Central, desde 2018, já vem estudando esse assunto, né? Então, a gente colocou na agenda, a gente tem uma agenda institucional com 5 pilares, né? Que é inclusão, a competitividade, a transparência, a educação e a sustentabilidade. E o Open Banking ele está no pilar de competitividade, essa questão de inovações digitais, você democratizar, incluindo também, né, a sociedade para dentro do sistema financeiro. Importante mencionar também que o papel do Banco Central, né, como regulador, ele é fomentar esse projeto, criando as regras. Mas tem uma estrutura responsável pela governança da implementação do Open Banking, que ele é composto por diversas instituições, desde os grandes bancos, das fintechs, das instituições de pagamento, das cooperativas de crédito, entre outras instituições, né? Eles participam dessa governança, que tem um conselho, né, e grupos de trabalho para implementar o Open Banking no Brasil. Agora, falando um pouco na prática, né, como é que está sendo a implementação do Open Banking, né? Ela está sendo em fases. A gente tem 4 grandes fases aqui. A primeira, ela começou em fevereiro desse ano, né, com a abertura e o compartilhamento de dados e serviços das próprias instituições. Ou seja, quais são o que a instituição oferece, os seus principais produtos e serviços. O cliente ele quer ver, ele quer abrir uma conta, ele quer ter um cartão, ele quer oferecer, ele quer receber um pagamento, né? Ele vai poder comparar de uma maneira mais eficiente, né, todos esses dados públicos das instituições, né, que estão por trás. Na segunda fase, ela começou agora desde 13 de agosto, a gente entra com dados de clientes. Aí sim a gente está falando dos dados pessoais, como transações, de contas, extrato bancário, cartão de crédito, operações de crédito. Esse lançamento da fase 2, que começou agora em agosto, ele é escalonado. Então ele tem um escalonamento, né, dentro da fase 2, que está composto por 4 ciclos. Esses ciclos eles vão aumentando o escopo e o público-alvo, né? Então ele vai aumentando a base de clientes, o horário de funcionamento e o que está previsto dentro do Open Banking, até chegar ao final de outubro com esse ciclo completo. A gente tem também a fase 3, que são serviços. Ela vai começar agora dia 29 de outubro, e aí ela vai ter a integração com o Pix. Dentro dessa fase 3, a gente está falando não de dados, mas, por exemplo, do cliente poder iniciar um pagamento que não seja direto no seu banco. Então, ele vai poder iniciar um pagamento de Pix no primeiro momento, usando uma outra instituição. Então, dentro dessa fase 3, vai começar com o Pix, mas depois vão ter outros produtos de pagamento, né, como TED e transferências bancárias. A gente vai ter um chamado de encaminhamento de proposta de crédito em março. Depois, em junho do ano que vem, vão entrar pagamento de boleto e, por fim, o débito em conta. A gente tem uma outra fase, que é a fase 4, onde vai ser expandido esse escopo de produtos e serviços. Vão entrar novos produtos como câmbio, credenciamento, seguros, investimento e previdência, né? O que a gente chama aí numa direção em que o Open Banking ele vai migrando pelo que o termo é o Open Finance, ou seja, é o mercado, né, financeiro mais completo como um todo sendo aberto e sendo oferecido para o cliente, né? Falar um pouquinho quais são as instituições participantes, né? Para a parte de dados, a gente tem uma obrigação para as 12 maiores instituições. A gente está falando aqui dos 12 maiores bancos e conglomerados, e sendo que é voluntário para as demais instituições. Para a parte de pagamentos, essa fase é obrigatória para todas as instituições que têm conta do cliente e todas aquelas instituições que vão iniciar um pagamento, que eu vou explicar quem que é essa instituição. E tem encaminhamento de proposta de crédito, que ela está muito ligada à oferta de um crédito
por meio do uso de um correspondente bancário. Para dar só um número, né, hoje a gente tem mais de 800 instituições participando, que vão participar a partir da fase 3, né, então mais de 100 já possibilitam compartilhamento de dados e vão entrar mais de 600 quando a gente entrar na parte de pagamentos. Explicar quem que é esse iniciador de transação de pagamento, né? Bom, essa é uma figura nova, eu nunca ouvi falar disso. Essa foi uma instituição que ela foi criada recentemente, né, pela regulamentação do Banco Central, e ela vai ser responsável por iniciar uma transação de pagamento a pedido do cliente, com uma conta onde ele tem uma outra instituição, né, um banco, uma instituição de pagamento. Então, esse iniciador, ele não detém a conta do cliente pagador. E ele também não participa da liquidação financeira. Ele é responsável apenas por comandar a instrução que o cliente vai autorizar. Então, o cliente ele vai fazer um consentimento para autorizar essa movimentação da sua conta para a conta do recebedor. Pode ser um e-commerce, né? Falando aqui, né, do tema, né, do fórum, sem que esse cliente precise entrar no seu aplicativo ou no site do banco. Então, até para trazer um pouco na prática, né, como é que o Open Banking vai funcionar na prática? Então, esse slide aqui, ele traz como vai funcionar essa jornada do consumidor, UX, vou falar também uma linguagem que não é a minha praia, né, mas como é que vai ser o UX do Open Banking, né? O primeiro passo é esse cliente, ele consentir no compartilhamento do dado dele, seja, por exemplo, um extrato, ou ele consentir em iniciar um pagamento, como eu falei. Então, esse consentimento, tudo começa com consentimento, ele é sempre para uma instituição específica, ou seja, por que ele vai consentir compartilhar os dados dele? Porque ele vê uma finalidade, então a outra instituição vai usar os seus dados para oferecer um produto ou um serviço. E esse consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, ele vai consentir no ambiente da instituição receptora ou da iniciadora de pagamento. Depois, por meio das APIs, ele vai ter essa comunicação, né? Ele vai ser retransmitido para a instituição onde ele detém a conta e onde ele vai se autenticar, vai fazer o login dele com biometria, senha, né, todo o aparato de segurança que ele já está acostumado hoje. Ele vai se autenticar para falar que é ele mesmo e vai confirmar aquela transação. Depois disso, ele vai ser redirecionado para a instituição receptora de volta, onde vai ser a efetivação do compartilhamento. Então, essa é uma jornada ilustrativa de como vai funcionar o Open Banking. E eu trouxe aqui também uma jornada mais específica de como vai funcionar uma iniciação de pagamentos no e-commerce, por exemplo, né? Então, aqui, essa jornada aqui das telas, ele é a jornada atual, né, sem o iniciador de pagamento, em que o cliente ele quer pagar pelo Pix. Então, digamos que ele está no ambiente da loja ABC, ele quer finalizar a compra dele e vai escolher pagar com o Pix, né? Hoje, então vai aparecer um QR Code, e aí o que o cliente ele tem que fazer? Ele tem que ler esse QR Code. Para isso, ele vai ter que se autenticar, entrar no banco dele, para ler o QR Code, né? E depois, manualmente, ele vai confirmar a transação e vai voltar na loja ABC para que a compra seja finalizada. Ou seja, toda essa jornada ela é manual, né? Tem aí 7 etapas que o cliente tem que fazer. Como é que vai ser no Open Banking, né? Aqui também um exemplo ilustrativo, tá? O número de etapas ele já se reduz, né? A gente já cai aí para 3 etapas. Ele quer finalizar a mesma compra, já vai acontecer um redirecionamento automático. Então, a iniciadora de pagamento que vai estar por trás da loja, que vai prestar um serviço para a loja, ela já vai, né, confirmar, você quer pagar com Pix, o cliente vai aceitar, vai consentir, vai dar o seu consentimento para que ele seja redirecionado para o banco dele, autenticar e confirmar aquela transação, para que ele seja redirecionado de volta
para a instituição, ou seja, numa forma muito mais simples, né, e numa experiência muito mais amigável, né, por exemplo, no e-commerce, onde vai ter o Pix, vai ter boleto, pagamento de TED, então é mais qual que é a mensagem aqui, né? Hoje o varejo ele tem diversas formas de soluções de pagamento que podem ser ofertadas para o cliente. A maioria delas é por cartão. Aqui a gente está falando que tem mais uma possibilidade que o e-commerce pode se usar de oferecer um novo tipo de pagamento em que o cliente ele vai usar a sua conta para debitar, ou seja, são várias formas de pagamento que estão sendo agregadas e de uma forma eficiente aqui no e-commerce também, para dar um exemplo. Outros casos de uso do Open Banking, né? Como eu falei no início da minha fala, a gente tem uma possibilidade de comparar os serviços financeiros. Então, o cliente, pessoa física ou quanto jurídica, ele quer comparar quais são todos os serviços que uma instituição oferece para ele ver qual que é a mais adequada para ele, tanto em termos de preço, em termos de benefícios, né, e finalidade. Tem a questão de localizadores de agência, ATMs. Então, toda essa questão das APIs, né, serem integradas, você vai poder integrar diversas informações, né? A informação é essencial aqui para alimentar toda a questão aqui de novos produtos. A gente tem também gestão financeira ativa, ou seja, do cliente poder movimentar a conta dele, e receber uma proposta de crédito online e iniciar pagamentos, né? Entrando aqui um pouco mais nos casos de uso, por exemplo, né, o cliente ele vai poder contratar um empréstimo onde não possui um histórico financeiro, então aquela instituição recebendo os dados e todo o histórico dele, ele vai poder conhecer aquele cliente tão bem quanto aquele banco conhece, né, onde ele já tem um relacionamento, digamos, de vários anos. Isso reduz, né, a assimetria de informação. Então, o cliente ele pode fazer uso desses dados para poder obter um crédito. Ele pode compartilhar os dados cadastrais dele, por exemplo, nome, CPF, endereço e outras informações, né, pessoais para abrir uma conta ou abrir um serviço. Então, isso é muito comum, né, em redes sociais, plataformas de e-mail, ou até mesmo no e-commerce, imagino, em que ele já pode criar uma conta usando o cadastro que ele já tem em um terceiro, né? Essa é uma possibilidade que pode existir no mercado financeiro também. Tem o uso de agregador de dados, ou seja, ele concentrar todas as informações de investimento deles, por exemplo, em uma só instituição. Então, ele abrir um aplicativo, ele já vê, tem uma visão agregada, né, do onde ele gastou, com o que ele gastou. Isso pode ser interessante também para o varejo, né, para as empresas, em saberem quais são os meios de pagamento em que ela recebeu, se foi Pix, cartão, de uma forma agregada, ter essa visão, né, mais abrangente, né, do que está acontecendo. Tem também encaminhamento de proposta de crédito e tem a questão de fazer um pagamento, iniciar um pagamento que eu comentei aqui. Então, são os benefícios, né, ao cidadão e às empresas. A gente tem nessa questão da redução da assimetria de informação. A informação é a chave, e a empresa também, como cliente da instituição, ela pode se beneficiar, né? Tem a redução das inércias de mercado, você estimular a concorrência, né? Intensificar a concorrência, e a questão do cliente montar o que a gente chama do seu banco, né? Onde ele pode fazer tudo em um ambiente. Então, o Open Banking ele vai transformar o sistema financeiro, tornando ele mais eficiente, mais competitivo e também mais inclusivo. A questão de você, como foi comentado, né, no início, a gente tem uma desbancarização, né, grande ainda no país, e a gente também é um dos benefícios você incluir a sociedade, né, no mercado, nos pagamentos, numa conta, num crédito. E o consumidor, pessoa física, pessoa jurídica, é o grande beneficiário dessa transformação.
Então, o Open Banking, né, como eu falei, ele favorece a competitividade, né, com compartilhamento de dados cadastrais, o cliente pode fazer um onboarding para outra instituição de forma simples e fácil. Com o compartilhamento de dados transacionais, né, esse histórico ele pode ser movimentado, né, de uma instituição para outra. E a parte de serviços financeiros, ele poder iniciar um pagamento, contratar um crédito, de diversas formas, né. Então o cliente aqui ele é o piloto, e ele tem um controle da sua jornada financeira. E ele passa a escolher o destino dele, né. Um ponto importante também, né, a questão de segurança. Mas, posso compartilhar? É seguro, não é seguro? Eu posso iniciar um pagamento? O Open Banking, ele é plenamente seguro, ele está debaixo da regulamentação do Banco Central, então todas as instituições, elas são autorizadas e supervisionadas, né, pelo regulador, que já tem uma série de exigências, né, então todas as transações do sistema financeiro, o Banco Central, ele trabalha junto com as instituições, né, para aprimorar cada vez mais essa questão da segurança, e o Open Banking não é diferente disso. Então o Open Banking, ele está alinhado às regras da LGPD, né, então a LGPD acho que também veio para trazer grandes benefícios, né, as empresas têm que se adequar à lei, mas ela trouxe uma proteção muito boa para os dados pessoais, né, foi um marco também para a sociedade. O Open Banking com certeza está totalmente compliance dentro da lei, e da lei do sigilo bancário também. Então só podem participar do Open Banking as instituições reguladas, autorizadas, supervisionadas pelo Banco Central, que essa instituição ela é responsável pela segurança, pela integridade e qualidade dos dados que vão ser compartilhados. Além disso, tem uma série de requisitos, como eu falei, de segurança cibernética, né? Várias empresas têm essa preocupação, e os bancos também precisam implementar diversos requisitos de segurança cibernética. O Open Banking tem certificados de segurança específicos para isso também, né. Um ponto também que há muita dúvida, né, o Open Banking na parte de dados, não existe um banco de dados único e nem centralizado, por exemplo, no Banco Central. Cada instituição tem os seus dados dos clientes, e esse compartilhamento ele é feito de forma bilateral, e sempre com o consentimento do cliente. Então o cliente ele tem que consentir que ele vai compartilhar os dados da instituição A para a instituição B, tá? Não há uma adesão ao Open Banking, no sentido, olha, eu quero aderir, e uma vez com a adesão, todas as instituições podem ir lá e captar os dados do cliente, por exemplo. Não é assim que funciona. É um consentimento específico para uma finalidade específica e para uma instituição específica, tá? Não há um livre acesso pelas instituições participantes. Então sempre tem aquela jornada, né, do consentimento, autenticação e confirmação do cliente. Aqui eu trago algumas outras informações, né, vão ficar disponíveis para quem tiver interesse em conhecer. Tem o link no site do Banco Central, que trata de Open Banking, assim como os canais, né, acompanhar nas redes sociais. E também eu deixo aqui o portal Open Banking Brasil, como eu falei, essa é uma implementação feita pelo mercado, pelas instituições que estão implementando Open Banking, né, naquelas fases, e aí eles têm um portal voltado para o cidadão, para o desenvolvedor e para os participantes. Também parabenizo também a todo o mercado financeiro de pagamento por esse projeto colaborativo, né, com o Banco Central, que tem dado muito certo, e a expectativa é muito alta de beneficiar toda a sociedade, o varejo, pessoa natural, o cliente, o consumidor final, o e-commerce, e todo mundo. Então é isso, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no fórum para poder falar um pouco desse tema que é bastante atual, né? Obrigado.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!